Boa tarde a todos. O artigo proposto para a apresentação desse trabalho foi intitulado como Um olhar sobre a utilização de plantas forrageiras da caatinga como estratégias de convivência com a seca no Alto Oeste Potiguar. A equipe é formada por Everline, Nayane, Monique, Rosiane e Rita de Cássia. A região do Alto Oeste Potiguar é composta por 37 municípios e está inserida numa região semiárida. Ela é caracterizada por possuir um clima seco e quente, com uma vegetação predominantemente de caatinga xerófila, que é uma vegetação verde durante a estação chuvosa e seca no período de estiagem. Em análise ao processo histórico dessa região, podemos perceber que sua economia está altamente relacionada à agricultura e pecuária. Diante disso, não resta dúvida que é preciso estudar as plantas forrageiras típicas dessa região nos períodos escassos e nos períodos com altas chuvas. Ou seja, nos períodos de escassez, a forma como é comprometida e afetado o desenvolvimento agropecuário por causa das plantas forrageiras que somem. Então, estudando e conhecendo as plantas que ocorrem no período chuvoso e as plantas que ocorrem no período de seca, pode ser um método de extrema importância para a agropecuária dessa região. O presente trabalho visa despertar discussões sobre estratégias de sobrevivência com a seca e a utilização de plantas forrageiras da caatinga para a pecuária e criação de espécies ruminantes no período de estiagem da região semiárida. Boa tarde, meu nome é Rosiane e vou dar continuidade ao nosso seminário. Então, como a gente já conhece, a má distribuição e irregularidade de chuvas no semiárido, elas são responsáveis por estiagens prolongadas, que vão resultar em sérios prejuízos econômicos para os pecuaristas. Nessa região do semiárido, uma das principais atividades econômicas é a pecuária, de onde muitas pessoas retiram seu sustento. Porém, muitas vezes, elas são forçadas a comercializar seus rebanhos por preços bem abaixo do mercado devido à falta de alimentos, pois eles dependem ainda da vegetação nativa da caatinga para alimentar os seus rebanhos. Diante disso, a produção de alimento para esses rebanhos, elas poderiam ser baseadas na produção de vegetais que apresentassem características de alta adaptabilidade às condições da caatinga nessa região. A grande diversidade das espécies forraginosas, elas revelam a versatilidade dessas espécies, embora a sua potencialidade ainda não seja explorada com sucesso. Em consequência disso, vem sendo desperdiçadas excelentes oportunidades para a melhoria econômica dessa região. Essa deficiência em relação ao conhecimento das qualidades das espécies forraginosas, elas dificultam a seleção de espécies que realmente tenham potencial produtivo para o melhoramento de pastagens nativas. Portanto, o uso de espécies forraginosas como principal fonte para os rebanhos, ela é comprovadamente a alternativa mais barata de alimentação. Essas espécies também são de rápido crescimento, possuem uma alta adaptabilidade ao clima semiárido e possuem também um alto valor nutritivo, que vai proporcionar uma produtividade animal maior para os proprietários e, consequentemente, também vai contribuir para a produção de carne e leite. Nas secas, não ocorre a formação de pastagens rasteiras anuais. Portanto, a utilização dessas espécies nativas do semiárido, elas podem amenizar a falta destas no período de estiagem e podem ser usadas, e transformadas em forma de feno ou silagem. Dentre as espécies que possuem um amplo potencial forrageiro, podemos citar o mata-pasto, que é a Senna obtusifolia, a malva branca, a favela, a jurema preta, a flor de seda, o mandacaru, a maniçoba, o xique-xique, entre outras.
A flor de seda, né, a Calotropis procera, ela é importante fonte de forragem, servindo de alimentação para o gado e animais ruminantes. Porém, algumas pesquisas realizadas pela Universidade Federal Rural do Semiárido, eles analisaram que se essa planta for consumida em considerações altas, elas podem provocar uma intoxicação, provocando distúrbios no funcionamento do coração. A favela, Quinidócolos pilacanthus, é uma forragem rica e de fácil digestão, chegando a conter 18,5% de proteína bruta, 23,3% de amido e 2,1% de cálcio. Na caatinga, os animais eles sabem exatamente a hora certa, né, de utilizar a favela, porque quando as folhas da planta secam e caem no chão, elas deixam de ser urticantes, servindo então como alimentos para caprinos, ovinos e suínos. A Manihot pseudoglasiofa, conhecida popularmente como maniçoba, é encontrada nas diversas áreas que compõem o semiárido nordestino. Também possui um sabor agradável e de boa degustação, como também na sua formação natural apresenta o ácido cianídrico, que, se ingerido em alta concentração, pode causar até a morte em alguns animais. Mas esse ácido é facilmente volatilizado, ou seja, pode ser facilmente reduzido quando a planta é triturada e submetida à desidratação. Por isso, é importante uma secagem de 48 a 72 horas. Outra coisa importante é que essa planta é totalmente utilizada. Por exemplo, suas extremidades verdes das ramas são forragens para bovinos, caprinos e ovinos. E também ela é empregada para ornamentação de ruas e jardins. E uma análise cromatológica da maniçoca mostra as concentrações para usos e potenciais, tais como a matéria orgânica, as fibras brutas e os demais potenciais inclusos. Cida cordifolia, conhecida popularmente como malva branca, é uma espécie herbácea pertencente à família Malvaceae e vulgarmente é conhecida com vários nomes, tais como guachuma branca ou família Malvaceae. É uma espécie herbácea que se desenvolve em todo o país, ocupando áreas com lavouras anuais e áreas destinadas à fruticultura, especialmente no cultivo de melão. Também fornece pólen para abelhas arapuá ou abelhas irapuã, do gênero Trigoma. Parte da planta é utilizada na medicina popular e no exterior é conhecida como bala, e essa é uma planta nativa da Índia, mas naturalizada em diversos locais do mundo, inclusive no Brasil. Opuntia coccinellifera, conhecida popularmente como palma ferrageira, é outra planta que é bem utilizada e já se tem vários estudos sobre a utilização da mesma. Essa palma tem um grande uso ferrageiro no semiárido por ter uma enorme resistência a regiões de estiagem. São utilizadas como alimentos por causa da sua alta concentração de energia e por ser ricas em minerais com excelente palatabilidade, ótimo potencial de produção por área. Ou seja, a palma está presente nos períodos mais críticos de oferta de alimentos, sendo que o uso de alimentos dessa palma varia para animais e seres humanos. A
Além disso, a palma é utilizada como paisagismo e cercas vivas. A palma é um alimento rico nos seguintes nutrientes: água, carboidrato, principalmente carboidratos não fibrosos e matéria mineral. A palma também é utilizada nas rações de vacas e cabras de leite nos períodos de seca, visando substituir a concentração do milho. O capim-elefante pode ser considerado uma das forrageiras mais importantes na produção de volumosos para a pecuária da região nordestina, porque os produtores podem cultivar e colher até 2 demandas durante um período de 45 a 65 dias, se isso houver um bom planejamento. Estratégias de convívio com a seca. Primeiramente, o que é a fenação? É o processo de conservação de forragens realizada pela desidratação ou secagem parcial das plantas forrageiras, sendo o feno o produto resultante desta prática, ou seja, é o processo de retirada de boa parte da água existente nas plantas no intuito de que estas possam ser armazenadas por longo período. E como é feito o processo de produção desse feno? Requer o uso de uma máquina ensiladeira ou forrageira para triturar o material forrageiro. Após isso, é espalhado e deixado ao sol para retirar o excesso de umidade, o que garante a sua conservação por um período que pode ser maior que um ano. No caso da fenação das folhas, esse processo pode ser ainda mais simples, basta ser colhida e espalhada no terreiro sob o sol. Esse processo de produção de feno requer algumas observações, né? O material a ser usado na fenação, ele pode ser colhido ainda verde, e nesse estágio de crescimento, mesmo submetidos ao processo de secagem, manterão o mesmo valor nutricional da planta verde. São valores que classificam o feno destas plantas como de excelente qualidade para propor a dieta dos rebanhos. Segundo o engenheiro agrônomo da Embrapa Semiagro, o Wellington Neves Brandão, ele destaca que esta forma de armazenar alimento é uma ótima forma de garantir alimentos para os animais na seca e com baixo custo. Além de que essa técnica de feno deixa os proprietários melhor estruturados para enfrentar a estiagem, que todo ano vai se abater sobre a região com mais ou menos severidade. Dentro destas perspectivas, estocar o alimento fornecido aos animais vários meses à frente. Quando a seca se instalar, é uma estratégia que os criadores precisam intensificar a adoção e garantir boas produtividades do seu rebanho. Essa imagem ela foi divulgada pelo Jornal da Folha de São Paulo, onde diante dessa figura ela fica evidente que os prejuízos causados pela seca são alarmantes, e isso ocorre pela falta de informação e despreparo de alguns produtores. Afinal, com um pouco de recursos, o criador ele pode transformar restos de culturas, galhos, folhas, entre outros, sem qualquer valor nutricional, em uma boa forragem para seus animais, como por exemplo bode, cabra, entre outros. Não está envolvido qualquer insumo técnico sofisticado ou complexo para fazer esse processo, A recuperação da qualidade da forragem do mato seco, em especial as palhas de culturas perdidas nas roças, é um processo simples que envolve água e ureia misturados e acondicionados em uma lama plástica. A ureia se transforma em amônia, um gás que tem a capacidade de amolecer o material endurecido pela seca e ainda recuperar parte da sua proteína, e essa técnica é conhecida como amoniação.
Tratado com a mistura de água e ureia, né, o capim seco não voltaria a ter o teor de proteína que deveria na época da chuva, mas atingiria o teor mínimo para garantir ao animal bom desempenho agronômico nos períodos mais intensos da seca. Recorrer a esta técnica de alinhação é uma boa decisão para melhorar a dieta dos seus rebanhos, né? Isso segundo o engenheiro agrônomo Cândido Roberto de Araújo, da Embrapa Semiárido. Então, concluindo, em vista à grande falta de alimento para a produção da pecuária, é necessário empenho no desenvolvimento de pesquisas nas buscas de novas alternativas de convivência com a seca. E nisso nós temos a opção da forragem, né? Que é uma ótima fonte nutritiva e é indispensável para a escala de produção e rentabilidade nos períodos de estiagem. E nós temos também a questão que existem alternativas tecnológicas, como as máquinas, a forrageira, a questão do armazenamento de alimento e de secagem de material, que são simples, baratos e disponíveis para a formação de reservas alimentícias, né? E uma das grandes questões também que pode interferir nesses processos é a falta de políticas públicas para instruir os pequenos e médios agricultores na utilização dessas técnicas. Então, a utilização de plantas forrageiras da caatinga como uma forma de convivência com a seca, gerando assim uma reflexão para a implementação de projetos por parte do Estado com o objetivo da utilização de plantas resistentes à seca, para que assim possa ajudar no aumento da produção agropecuária. E assim promovendo técnicas de convivência com a seca e também tendo uma melhor qualidade de vida, né? No entanto, para que essa perspectiva se torne realidade, é necessário que haja uma articulação entre a pesquisa e a extensão pública e privada dos produtores. E assim, nós terminamos o nosso seminário e obrigada.